Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Dentre as PECs polêmicas, né, que estão registradas no Congresso Nacional, tem uma que quer que a capital do Brasil, né, possa voltar a ser no Rio de Janeiro, dividindo o status com Brasília. Nós vamos conversar ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes com o deputado federal Daniel Silveira, que é do PSL do Rio de Janeiro. Ele vai contar pra gente melhor como é que é essa ideia aí. Bom dia, deputado. O objetivo é transferir o quê de Brasília para o Rio de Janeiro, hein? Bom dia, tudo bem a todos os ouvintes aí? Ótimo dia. Bom, na verdade, essa PEC, assim, eu nem trato ela como polêmica, porque ela tem vários fatores históricos, né, que permitem, na verdade, né, essa transferência ou essa ramificação de capital, né? O Brasil ele tem aí a 12ª capital mais isolada, mais remota do planeta, sendo que Brasília ela nunca foi necessária. Não existia necessidade. Olha, precisamos de uma capital no Brasil, na região central do Brasil. É necessário para a sobrevivência do país? Não. Na verdade, Brasília só trouxe uma dívida, uma crise gigantesca, é um lugar que não se sustenta, na verdade, quando nós já tínhamos uma capital que era o Rio de Janeiro. Historicamente, isso aí a história ensina. E tem vários fatores, né, que reverberam positivamente para que isso possa acontecer, né? Todos os países, por exemplo, do BRICS, né, que são aí emergentes, eles têm adotado aí a dupla capitalidade. Vários países do planeta usam essa dupla capitalidade. São tantos fatores que uma entrevista muito curta talvez não dê, né? Na verdade, tem mais de 2 anos de estudo em cima disso, não para mostrar a importância somente do Rio como capital, mas para mostrar a importância da recuperação da crise e da segurança nacional que assola aqui o Brasil depois do abandono, né, da saída. Eu vou utilizar a palavra sequestro da capital para Brasília só por vontade política do Juscelino Kubitschek, nada mais além disso, não existia necessidade. Então, para Brasília passariam alguns ministérios, né? Pô, não seria Brasília para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele já é mais capital, como eu justifico aí na PEC, do que Brasília. Nós temos 268 mil funcionários públicos, várias repartições já operam aqui, então nós traríamos alguns ministérios, o Congresso, para evitar esse isolamento, que era uma das vontades principais de JK, que ele tinha aversão a pessoas, a aglomerado de pessoas, né? Parecia até aquela época que já existia o Covid para ele, porque ele queria se isolar de qualquer maneira, e acabou atrapalhando essa prestação de contas e o convívio dos políticos ao lado do povo. E o Rio de Janeiro, ele está no maior eixo, né, populacional do país, então significa que o acesso é muito mais rápido e tem ligação direta com o Ocidente. São alguns fatores geográficos, sem contar da dívida, né, do orçamento do Rio, que já se sustenta, e mesmo tendo todos os seus governadores vivos, foram envolvidos em corrupção ou presos, a decadência depois de Brizola na segurança pública, a ausência do Estado que permitiu a tomada hostil territorial de inúmeras facções criminosas que daqui do Rio partem se ramificando para o Brasil inteiro. Então são vários fatores. Então essa seria a ideia da PEC. O deputado Daniel Silveira, bom dia. Queria perguntar para o senhor o seguinte: no momento em que está faltando recurso para tudo, isso não vai aumentar gasto, a gente sustentar 2 capitais? Não, na verdade não, porque nós já temos um gasto no Rio de Janeiro, né? Já existe esse gasto. Na verdade, talvez se eleve um pouco o orçamento para início dessa sustentabilidade. Contudo, essa PEC demora a tramitar, não seria por agora. Nós não sabemos se daqui a 10 anos o Brasil vai ter uma recuperação financeira exponencial, né? O Brasil é um país emergente. Apesar dessa pandemia, isso é só um vírus que não vai durar para sempre. Vão existir outros no passar do tempo. E outras vezes será manipulado, seja mediaticamente, politicamente. Isso sempre vai acontecer. Infelizmente, a sociedade, a política social tem caminhado muito para esse lado, né? Eu tenho chamado essa era aí de bioera. Agora tudo vai ser com base em agentes biológicos, mas a gente não vai explorar isso. Poderia sim aumentar inicialmente algum gasto para transferência de algum ministério. Por exemplo, já existia aqui um exemplo de dupla capitalidade quando ali em 1979, mais ou menos, começou essa mudança da capital, né? A criação da República aqui do Brasil é em 1889, mas em 1970, década de 70 ali, que começa essa transição, alguns senadores despachavam no antigo Palácio Monroe, né, que foi demolido junto com o antigo prédio do Ministério da Agricultura, que poderiam hoje ser históricos. Mas por que a demolição? Porque tinham que demolir para apagar qualquer resquício, né? Aí fizeram a conexão ali do Rio de Janeiro com a ponte Rio-Niterói, da Guanabara e Rio de Janeiro, e fizeram então essa fusão que até hoje teve um inchaço urbano. Então são vários fatores. Aumentaria talvez um pouco
o orçamento no início, mas depois se equalizaria, porque o Rio de Janeiro não precisa ser sustentado somente pelo erário público. Ele tem muita arrecadação. Bom, para ficar claro então, o Congresso Nacional seria transferido para o Rio de Janeiro, Palácio do Planalto seguiria em Brasília, o Supremo Tribunal Federal também em Brasília, deputado? O Supremo pode ficar isolado em Brasília. Por mim, o Supremo podia ficar na Lua, bem isolado da Terra, porque eles não fazem nada de bom, de fato, para o Brasil. Mas, assim, o Palácio Guanabara, né, aqui no Rio de Janeiro, para você ver a complexidade do assunto, até hoje é da União. Se o presidente Bolsonaro, ou qualquer presidente que venha a sucedê-lo, falar assim, não, governador do Rio, sai que eu quero despachar daí, ele pode, porque é da União ainda. Nem isso foi tomado, de não foi terminado, então ficou tudo, ficou uma estrovenga para colocar uma capital distante, e eu sempre fui favorável a esse retorno, na verdade. Então, eu não propus a PEC de maneira alguma para poder polemizar ou temer disso, não me importa. Na verdade, não me importa nem um pouco. O que me importa é que as pessoas compreendam a dimensão do assunto e entendam que realmente Brasília nunca se fez necessária, não tinha necessidade. Não, foi para o desenvolvimento do interior do Brasil. Qual é o sentido? Você desenvolve industrialmente qualquer interior de qualquer país, não tendo uma capital política lá. A capital política, ela na verdade, ela não vai enriquecer. Ela vai trazer uma movimentação, mas o que enriquece é a geração de empregos e empresas, na verdade, indústrias naquela área. Né? Claro, respeitando aí os limites naturais e demográficos do local. Então, a minha intenção com essa PEC é para passar. O presidente passa a despachar alguns assuntos no Rio de Janeiro, aí fica nessa conexão, quando for conveniente, e também aqui operarem alguns ministérios, né? Já operam alguns aqui, passar então a operar algumas partes importantes e, claro, o Congresso aqui bem próximo do povo, que, como eu falei anteriormente, é o maior cinturão aqui populacional. Então nós teríamos o acesso. Então o político precisa estar perto do povo. Quando ele está muito isolado e sente muita vontade, ele começa a agir de forma descarada, seja positivamente ou negativamente, mas não tem um apelo popular ali ao lado dele cobrando. Isso é muito importante. Queria agradecer, então, ao deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, que falou com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada, deputado. Até a próxima. Obrigado. Bom dia.